tá excelente, será fantástico, porque contamos com uma presença amiga, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem muito a nos ensinar, que tem muito a dizer e a mostrar para a gente caminhos que nos levarão a esse crescimento, a essa evolução. Padre Wesley, seja bem-vindo ao CPPcast. Como é bom tê-lo conosco nessa calçada virtual. Abraço, Audício, e uma alegria grande poder reencontrá-lo. Já tenho acompanhado algumas vezes os momentos bonitos dessa calçada lá de casa. E agora eu quero fazer chegar a minha saudação afetuosa para aqueles que nos acompanham, para aqueles que tomam esse momento como um momento de crescimento, como um momento de iluminação nesse período em que ainda estamos tão isolados, se não fisicamente, mas particularmente psicologicamente, espiritualmente, afetivamente. Nós sentimos ainda os efeitos de um isolamento que tivemos que viver nos últimos anos. Então, esses momentos, eles se servem a ajudar o povo a criar vínculo, a despertar para a arte de estar com, despertar para a arte de saber viver e conviver. Então, uma alegria poder estar aqui com todos vocês. Eu não falei que isso é interessante, porque ele já começa, olha bem, ele já começa deixando para a gente um link do que nós poderemos trabalhar muito, que é relação. Não há possibilidade de nós sermos aquilo que nós somos, nos isolando. Só há possibilidade de crescimento humano quando a relação ela se faz, ela se constrói. Não existe eu sem um tu, não existe identidade sem diferença, não existe nós, uma sociedade, um grupo, uma família, sem um eu e um tu se relacionando, cada um respeitando a diversidade, a sua diferença, o seu contexto, seus sonhos e assim por diante. Então, como é importante você já começar deixando para a gente esse link, essa porta aberta. De fato, no meu mundo é o mundo da pregação, é o mundo do aconselhamento, é o mundo da fé, é o mundo da religião. E quando eu vejo a história da salvação, eu vejo um grande esforço de Deus de comunicar. E quando eu digo comunicar, não é naquela concepção superficial de afirmar algo de maneira que o outro entenda. É muito mais do que isso. A criação, a natureza, a história da salvação é um tirar de si. Quando Deus cria, segundo a concepção e a antropologia cristã que recebemos da tradição judaica, há uma expressão muito significante, façamos. Ou seja, uma ideia, uma expressão no plural que indica a pluralidade da ação de Deus, mas também aquilo que está no seu íntimo e que depois, com a revelação realizada no mundo pela encarnação de Jesus, nós identificamos como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus já é naturalmente uma relação íntima e tira de si. Façamos. Então, o faça-se de Deus é um faça-se que cria relação. Ele tem relação com a obra de suas mãos e depois vai tentar, ao longo de todo o Antigo Testamento, reconstruir essa relação quebrada pela indiferença humana, pela insensibilidade humana. Então, esse é o nosso mundo. Acho que hoje o nosso campo é o de comunicar uma mensagem que seja útil à reconstrução dos vínculos com Deus e de uns para com os outros. E o interessante é que esse vínculo, às vezes, ele é quebrado pelo simples fato de eu não conseguir me relacionar comigo mesmo. Essa relação consigo, do eu consigo mesmo, do eu com esse outro de mim que às vezes foge, que às vezes se esconde lá nos bastidores, nas coxias da vida, porque no palco todo mundo está lá aplaudindo, mas essa relação do eu consigo mesmo, ela é fundamental para uma abertura a uma relação com o outro que é diferente de mim. Pensando nisso, a gente sempre faz, padre, uma pergunta, é uma pergunta muito boa, muito simples, singela, no início de cada episódio. É uma pergunta que rompe as estranhezas. Porque a gente já sabe que o padre Wesley Barros é um sacerdote, já sabemos que ele está na paróquia Nossa Senhora da Penha, já sabemos que ele está também aí na equipe da causa para a beatificação da Marte Benigna. A gente vai falar também sobre esse tema, sobre esse assunto já já. Mas aí
tem outras informações que às vezes são guardadas em nossos corações, né? Que somente quando a gente expõe é que a gente consegue também acessar o outro na sua inteireza. E a pergunta é bem simples. Quando o Senhor olha para si, o que o Senhor vê? Porque às vezes, eu repito sempre isso, às vezes a gente olha e não vê. E às vezes a gente vê e não repara. Então, quando a gente repara é porque a gente tocou naquilo que é essencial. A gente foi, né, naquilo que é fulcral, né, que é elemento substancial. Então, quando o Padre Wesley olha para si, o que vê? E mais ainda, o que ele repara? O que chama a atenção nessa tua essência? Quando eu olho para Pergunta mim, simples, né, Padre? é muito simples e ao mesmo tempo o resumo de uma vida inteira. Olha isso. Porque a resposta a essa pergunta, ela resume o que eu vi, ela resume o que eu vivi, resume o que eu vivo e resume as minhas esperanças. Sim. Quando eu penso, olho para mim, eu vejo um homem alcançado por Deus. E de uma maneira única. Quando eu falo disso para as pessoas e digo, olha, o Senhor tem um plano, tem um projeto para você, eu penso na minha história, né? São vários elementos que eu podia elencar aqui para significar essa expressão. Mas alcançado por Deus, em primeiro lugar, na simplicidade do meu ambiente, da minha realidade familiar. Ali Nosso Senhor me achou, digamos, sozinho, em comparação com o mundo que corria. Um garoto de zona rural, que nunca tinha a oportunidade de ir sequer numa celebração na região de Quixadá, na região centro do estado do Ceará. Mas que região ali de Quixadá? Não é? Era um distrito? Uma zona rural, ficava a 25 quilômetros distante da cidade mesmo, já na direção ali Choroca, Nidé, para aquela região. Bom, lá não tinha contato com a cidade. Meu pai ia fazer compras e aí até acho que os 9 anos eu não sabia como é que era a cidade. Incrível. Então, lá no sítio tinha a escola, íamos para a aula para aprender a ler e escrever. Tinha meus avós que rezavam bastante. Eu fui criado dentro da piedade popular, por isso que as expressões religiosas do sul do estado, aqui do Cariri, elas me marcam profundamente, porque eu fui criado dentro de um ambiente de piedade popular, novena, terço, e meus avós iam à missa, iam a cavalo, num pequeno animal, de jumento, do que fosse. Aí 20 quilômetros, você imagina, para chegar numa outra cidade, ou 25 na cidade sede, para poder ir à missa. Eu via aquilo acontecer numa festa de São Francisco, no domingo de Ramos, quarta-feira de cinza. Eu via que saíam de manhã e voltavam no fim do dia porque tinham ido à missa, não é? E bom, depois eles iam à Romaria de São Francisco em Canidé, e aí eu criança via aquele negócio, muita gente numa igreja e rezava, e aquela coisa de parecia que tinha encontrado era algo sobrenatural. Acho que o meu sobrenatural ele tem muito disso, não é? Porque eu via que as pessoas encontravam o sobrenatural ali. Elas andavam, saíam de madrugada num caminhão, num pau de arara. O dia amanhecia, estava numa igreja que naquele tempo para mim era a igreja maior do mundo, porque eu era desse tamanhinho, né? Eu nunca esqueço quando eu voltei em Canidé já seminarista, e eu fiquei frustrado com o tamanho da igreja, porque eu fui esperando encontrar aquela igreja enorme que eu via quando era criança. Cheguei lá, vi uma igreja, eu falei, é tão pequena, para mim era tão grande, né? Mas olha que interessante, porque não era apenas um evento e andar essa distância para chegar naquela igreja que na tua visão era a maior do mundo, mas era também ao mesmo tempo uma descoberta estar ali. Olha a importância da fantasia, da imaginação, o mundo que na mente de uma criança, de um pré-adolescente, é criado, né? E quantas crianças hoje perderam também essa ideia da fantasia, né? Do outro mundo. Nós precisamos de símbolos, os símbolos falam, não podemos esquecer isso, né? A nossa fantasia, digamos, é uma expressão simples para designar algo grande que acontece em nós. A fantasia, digamos,
o modo ingênuo como eu vejo, ou como eu interpreto a realidade que se me apresenta. Agora, o significado que eu crio em relação à imaginação e àquela fantasia é grande, que é o que fica. Claro. Porque depois você vê essa igrejinha, quando eu fui lá, a princípio eu me frustrei, mas quando eu entrei dentro dela, eu achei a minha história. Interessante. Então aquilo se tornou um absurdo de grande, né? Olha como assim. o símbolo ele liga os pontos, né? O Exatamente. símbolo tem o poder de unir os pontos, né? Então, eu vejo vejo o nome que símbolo. Aí Deus me encontrou, depois me encontrou de novo, quando passou um pároco que me viu vocacionado, que achou que eu tinha, esse menino tem alguma coisa nele, né? E ele acreditou muito em mim, ainda adolescente, me fez hoje o que chamam de ministro da palavra. Com 12 anos de idade, ele disse, você vai fazer a celebração da palavra. Incrível. Me deu um jornalzinho azul com o texto lá, e eu fui ler aquilo ali. Ainda tenho até hoje gravado na memória aquela primeira celebração da palavra. Eu escrevi no meu caderno da escola tudo que eu devia dizer a respeito do Evangelho, né? Então, bom, ali o Senhor me achou de modo também muito simples, sabe? E aquilo me marcou profundamente. Depois me encontrou de novo na etapa de formação, que foi um verdadeiro desafio grande, porque, veja, uma formação acadêmica relativamente precária, de um garoto lá da zona rural, que tinha que vir de Pau de Arara para a cidade para estudar e voltar sem tempo para fazer tarefas, reforços, etc. Tirar dúvida com ninguém, meus pais não sabiam. Não tinha com quem tirar dúvida, tinha que levar para casa, ver o que conseguia aprender e se virar nos 30 e ainda passar aquilo que chamam hoje de bullying, né? Hoje tem uma palavra muito badalada por aí, mas isso no nosso tempo não tinha negócio de bullying, não. Você fazia o que conseguia fazer e todo mundo ria se não fizesse direito, porque os caras estavam na cidade, tinha um reforço, tinha todo um apoio. Nós não tínhamos que enfrentar no tranco, não é? E graças a Deus a gente atravessa isso aí sem levar ressentimentos, mágoas, mas um progresso, um esforço. Dali eu fui para o seminário com essas carências, essas limitações, para enfrentar filosofia e teologia. E depois enfrentar a convivência, que é um outro desafio. Veja, o garoto do sertão, da zona rural, que tinha só aquele ambiente familiar, todo mundo era amigo, todo mundo era próximo, nada contra ninguém nada contra você, aquele ambiente de paz e abundância para sempre, como diz o Salmo. Você vai para o seminário, eu peguei uma casa com 63 jovens, não tinha propedêutico naquele tempo, não tinha essa etapa de iniciação, o cara caía já na filosofia, já no trem andando com uma série de pessoas de todos os lugares, de regiões desenvolvidas, de zona rural, etc., e você cai nesse mundo para poder se achar. É aí que eu digo que Nosso Senhor, de novo, ele me achou ali, porque ele conseguiu me manter firme nos valores, nos princípios, naquela esperança, apesar de todo o desafio de convivência, de dificuldades que foram tantos, né? Olha que interessante, padre, quando você diz, Deus me encontrou num lugar muito simples. E ao passo que eu fui encontrado por ele, eu também fui me encontrando. É verdade. Né? É uma frase tua, né? E com tanta profundidade, que eu acho que cabe a gente também a refletir sobre isso. Às vezes a gente não se encontra pelo simples fato de não deixar que Deus nos encontre. Por nos escondermos dele. Quando a gente se mostra de modo bem transparente, bem escancarado mesmo para Deus, sem os aplausos lá do palco, né? Sem a gente criar os subterfúgios, as maquiagens, enfim, né? As máscaras, Deus então nos percebe, nos acolhe e nos dá a oportunidade também de nos vermos, nos enxergarmos e repararmos aquilo que é essencial em nós. Nesse ponto de vista, eu tinha muitos motivos para não ser padre. Porque as dificuldades, elas se apresentam, por exemplo, ter que, por exemplo, mudar de região, de sair da região centro e ir embora para o Cariri. Sim. Cheguei aqui seminarista, para fazer um estágio para ordenação, ou seja, aquilo foi tudo que eu jamais imaginei para a minha vida, fazer um estágio pastoral numa outra realidade, ter que me inserir, me encontrar, mas veja, Deus tinha preparado isso aqui quando me fez nascer e crescer num ambiente de piedade, de devoção. Então, foi o primeiro elemento que eu encontrei que eu disse,
Não, tem algo de mim aqui. Essa coisa de se conhecer, ela é fundamental porque é encontrando a sua identidade que você consegue interagir com aquilo que pelo lado de fora não corresponde com a tua identidade ou não se encaixa com ela, não é? Porque uma pessoa pode muito bem estacionar porque alguém disse assim para ela, olha, isso aí não é o teu rumo, tu procura o teu corpo para fazer. E isso acontece de vez em quando porque existe um lado de nós que nós não enxergamos, existe um lado que somente o outro vê, e talvez com base nesse aspecto que o outro superficialmente vê, ele pode nos dar um parecer que pode não ser suficiente, correspondente com a identidade, né? Então essa coisa de se conhecer, de saber quem sou eu do ponto de vista do que Deus tem me falado, quem sou eu do ponto de vista do que Deus tem me revelado, é fundamental para que a gente possa enfrentar a vida. Enfrentar a vida, obter superações, alcançar a realização de sonhos, metas, enfim, é preciso um esforço que só pode partir do interior, de dentro. Você se encontra, você é capaz de examinar tudo que está entrando na sua vida e fazer uma seleção. Não, isso aqui está incidindo sobre mim, mas não pertence à minha identidade. É daí que vem as renúncias livres, as escolhas, é quando você realmente encontra a sua identidade e diz, não, aqui eu encontro a minha felicidade, o meu norte, o meu horizonte de sentido. Encontrando isso, você é capaz de enfrentar qualquer desafio. É verdade. E nesse trajeto, nesse caminho, muitas pessoas, você já citou algumas delas, não é, sem nomear, mas seus avós, não é, a importância deles para a construção, né, da sua espiritualidade, bem como também, né, esse padre que identificou sinais vocacionais em você para o sacerdócio. Quem mais nessa trajetória, não é, vocacional, de formação humana também, de evolução como pessoa, foi fundamental como referência na construção do que você é hoje? Eu costumo colocar em primeiro lugar, assim, o bispo que eu tive na infância. Do ponto de vista, bom, eu vou dizer do ponto de vista teológico, espiritual, porque isso veio depois. Primeiro, eu via nele uma pessoa de uma visão extraordinária em relação à sociedade, em relação ao trabalho pastoral. Aquilo me marcou muito. Era o bispo que hoje é emérito de Quixadá, do Adélio Tomazin, ainda está vivo, mais de 90 anos lá. Mas ele continua em Quixadá. Continua em Quixadá. Ele conseguiu transformar a história da sociedade, de modo geral, a partir do trabalho pastoral, de uma maneira única. Veja, e tem um contexto, ele foi nomeado numa época em que o discurso era o social. Sim. Era o social, década de 70, 80, ele foi nomeado em 88 para lá. Então, principalmente aquela região ali também, principalmente, né? Aquela região também muito sofrida, que praticamente não existia no mapa. Ele, quando foi nomeado, teve que procurar no mapa e tal. Então, o discurso também, do ponto de vista eclesial, era eminentemente e exclusivamente social. Nós estávamos vivendo esse tempo aí, década de 60, 70, 80, em que a Teologia da Libertação formulou algumas metodologias práticas e a turma embarcou de uma maneira muito enfática. Como uma resposta necessária para aquele momento também. Exatamente, né? Como resposta. A abertura que a igreja precisava acolher para dialogar com o mundo casou muito bem com aquela reflexão teológica, digamos assim. Claro que mais cedo ou mais tarde isso foi instrumentalizado, mas não vem ao caso aqui. Claro. O bom é que esse discurso, essa reflexão, ela marcou aquela época. Então, chegou um bispo que vinha da Europa, não é? E tinha uma ideia muito concreta a respeito do social. Ele dizia, não basta dar a migalha, é preciso ensinar a trabalhar. É preciso que o ser humano tenha o prazer de comprar o pão como fruto do seu esforço, de sua conquista. Isso eu achava bonito, né?
Isso eu achava bonito. Ele não foi compreendido, não. Foi muito bombardeado na época, né? Mas ele dizia, eu posso muito bem trazer uma doação aqui e dar para as pessoas, mas eu posso proporcionar uma realidade, uma entidade que gere emprego, e as pessoas vão poder trabalhar e vão se sentir como alguém que conquistou algo na vida. Essa é a diferença entre caridade e assistencialismo. Exatamente. Né? Então, a caridade, você promove o outro, você dá condições para que o outro seja e faça. Exatamente. Né? Então, a primeira coisa que ele fez foi uma escola artesanal, que foi como que um embrião do que hoje é a Universidade Católica de Quixadá, não é? A Católica Rainha do Sertão. Era uma escola artesanal. Ele reuniu tudo quanto é maquinário para ensinar aos homens a marcenaria, cursos para pedreiro, essa área de construção, essa área de produção de pequenos objetos. Para as mulheres era corte e costura, bordado, pintura, não sei o que. Sei que tinha de tudo nessa famosa escola artesanal. E aí o projeto era, as pessoas iam, elas trabalhavam e aquilo que era produzido se vendia para dividir depois para as pessoas. O projeto subsidiava o material. E as pessoas iam, trabalhavam e o que resultava dali vendia e obtinha uma vantagem pessoal em cima daquilo que produzia. Né? Interessante. E isso funcionou por um tempo, até que a coisa desenvolveu e ninguém já procurava mais isso. Então é engraçado isso, né? Só para resumir, depois tiveram outras obras também, uma rádio, um hospital que já estava para ser desinstituído, ele transformou num hospital referência na região, uma série de outras coisas. Mas o que me chama a atenção sempre é essa questão da escola artesanal, porque quando não deu mais nada, que a cidade tinha evoluído, ninguém queria mais saber de curso de marceneiro, de pedreiro, não sei de quê, estava lá o prédio, ainda com um outro ofício funcionando lá, e disse, vamos fazer uma faculdade. Dá sim, do nada. Vamos fazer uma faculdade. Que visão. Só tinha filosofia e teologia no seminário. Aham. Disse, mas onde fazer uma faculdade? Não, nós temos o prédio da escola artesanal, que eram vários complexos, né? O galpão da marcenaria, o galpão... Hoje é o mesmo prédio o mesmo local. Da Unicatólica. O mesmo local, né? Eu vi ambos os prédios, né? E estava na bênção da Faculdade Católica de Quixadá em abril de 2005. Então, aquilo me impressionou. Ele dizia para a gente nas salas de aula, meus filhos, vocês vão ser padres. Não aprendam apenas filosofia e teologia, porque pode ser que em algum momento o mundo não precise da filosofia e da teologia de vocês. Eles vão precisar de homens que saibam lidar com várias realidades, aprendam de tudo. Isso é interessante. Eu quero tocar nesse ponto já, padre, ao falarmos dos desafios que o sacerdote enfrenta hoje no mundo, não é? Na sociedade. Mas eu quero entrar nesse assunto já. Ele dizia, aprendam de tudo. Então, quando ele dizia aprendam de tudo, ele dizia isso para a gente durante as aulas de filosofia e de teologia. Mas nós o conhecíamos. Então, quando ele dizia tudo, nós nos lembrávamos que ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era filósofo, ele era teólogo, ele era eletricista, ele era... E tudo você pudesse imaginar. Artista, pinta ainda hoje, pinta quadro, escultor, estátuas que ele esculpiu as 14 estações da Via Sacra que estão aí na subida do santuário lá na cidade de Quixadá. Então essa coisa de aprender de tudo um pouco, nós escutávamos dele não como uma teoria, mas como um homem que sabia de tudo um pouco. Nós tínhamos vergonha de perguntar qualquer coisa a ele, porque ele respondia e colocava mais 4, 5 questionamentos que a gente ficava sem responder. Então, e aquilo me marcou, essa fase aí da adolescência e do período do seminário. Posso dizer que, humanamente, foi uma figura que me inspira muito. Não é? Quando eu estive formador no seminário de 6 anos, me dizia, tudo no mundo o padre inventa. Aí ele dizia, quando o seminário chegava, ele dizia, padre, isso aqui não deu certo. Não vai dizer o padre que não deu certo, porque se ele vier aqui, vai dar. Mas por quê? Porque é por causa dessa coisa de aprender de tudo um pouco, de saber de tudo um pouco, não para se meter, mas para se virar. Verdade. Nós precisamos nos virar no mundo, essa coisa de estar toda a vida dependendo, não é muito meu estilo, e eu aprendi isso, né, desse exemplo que eu tive. E aí, para concluir, assim... É uma boa referência, viu? Uma boa referência. Eu tive 2 momentos com o Dom Adélio e assim foram rápidos, mas você aprende,
não é? Com o mínimo você aprende algo que você vai levar para a vida toda, né? A parte humana dele ligada a esse social, né, é encantadora, né? É um grande ser humano mesmo. Mas aí um padre não é um fazedor de coisa, ele é Claro. pai acima de tudo, né? Então eu tive também algumas referências que me formaram a paternidade. Eu como padre, eu me sinto muito pai. E gosto de me sentir pai. Isso digamos, me faz completo, não é? Porque quando você pensa um padre, um padre que não tem família, que não tem... É muito, muito complicado se pensar assim, né? Eu me vejo muito assim. Então, minha paternidade foi formada pelo meu pároco, que era, digamos, um padre muito dedicado às causas sociais, profundamente marcado pela teologia da libertação, e é uma figura que eu o amo muito até hoje, pela a simplicidade como ele lida ainda hoje, já com bastante idade, mas está pároco de uma paróquia ainda cuidando. A simplicidade com que ele lida com o povo, com que ele chega na casa das pessoas, sem a burocracia, sem a barreira, sabe? Com a pessoa mais simples possível. Isso me marcou, isso formou, digamos, a minha dimensão pastoral. Um pastor com cheiro de ovelha. Exatamente, isso formou, me marcou, e o que eu vivi enquanto pároco, que eu vivi enquanto formador de seminário, eu vivi também a partir dessa experiência que eu tive, e foi toda a minha adolescência, dos 12 anos até os 20, o período do seminário, 25, quando eu saí. Eu posso dizer que mais de 10 anos ele me influenciou com a presença também nessa dimensão da simplicidade, da capacidade de chegar e se sentir bem na presença de qualquer pessoa e na casa de qualquer pessoa. Depois, a presença já de Dom Fernando Panico, o bispo que me ordenou, com aquela paternidade que se manifestava na pregação, que se manifestava no diálogo, na conversa, aquela docilidade, aquilo me marcou profundamente, né? Então, eu já tive aí uma referência que podia me ajudar a procurar ser um pai também na pregação, na palavra. Sabe essa coisa de possuir um sentimento no coração enquanto fala ao povo, de não ter a preocupação de expor um conteúdo estudado, porque todos nós nos preparamos um pouquinho e tal para fazer uma pregação, etc. Mas essa coisa de chegar diante do povo com um sentimento no coração, eu aprendi muito com Dom Fernando, não é? Ao lado do zelo, aquela coisa incansável de Padre Edmilson, que hoje é bispo de Tianguá, era um negócio... Eu morei com ele 2 anos. O homem que não cansa. Não, ainda hoje. Eu morei 2 anos com ele, quando era seminarista, depois fui ordenado, fiquei 5 anos numa paróquia, estivemos distantes e voltei a conviver, não morar, porque fui reitor do seminário dele, mas convivi ali de todos os dias encontrar, de ir sempre nas reuniões, de partilhar, etc. Então eu o vi também bispo. Eu digo, aquilo que ele vivia enquanto pároco, triplicou, intensificou como bispo, uma figura que não para e não deixa ninguém quieto, né? Nem para, nem deixa ninguém quieto, né? Acho que para cuidar de uma diocese, ele foi uma boa referência, uma boa escolha, porque nem para, nem deixa ninguém quieto, não tem coisa pior do que uma diocese parada. Isso é verdade. Né? Então, foram algumas referências, né? Agora, nós nos deixamos marcar por cada um que vai passando. Aquilo é muito, muito verdade, aquele princípio que diz que cada um leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. Eu acredito muito nisso. E cada um que passa pela minha vida, eu tento olhar e reencontrar à luz daquilo que ficou, que me marcou. Não sei se eu deixei algo, mas pelo menos eu procuro ter sempre a honestidade de reconhecer o algo que ficou. Eu acho desonesto, falta de gratidão, quando você convive com alguém e depois vive como se nada tivesse recebido daquela convivência, daquela experiência de vida. Não, é preciso que exista um pouco de saudade de cada um que passa pela nossa vida. E a saudade o que é? A saudade não é outra coisa senão o reconhecimento do bem que restou daquela convivência e que mora aqui. Você só tem saudade do que é bom, como diz a música, verdade, né? Não, então, aquilo que fica, aquilo que a gente chama de saudade, não é outra coisa, é a marca do outro em mim, é o que o outro deixou em mim. Então, é muito importante que nós, na convivência, procuremos deixar saudades.
na vida das pessoas, porque é sinal de que nós fizemos um bem. A pessoa não vai ter saudade de mim se eu vir mal a ela, né? Que marcas tem deixado na vida de quem está na sua Exatamente, vida, e ao né? mesmo tempo ser honesto o suficiente para não cair nessa onda usual do mundo pós-moderno, que as pessoas só servem enquanto elas São podem, úteis, né? enquanto são úteis e podem oferecer alguma coisa. Não, isso é muito medíocre, é muito baixo, é desonesto. As pessoas, elas, pelo fato de existirem, pela capacidade delas de conviver, naturalmente, elas deixam, elas contribuem, elas marcam. Isso é o que nós chamamos de saudade. Então veja aí, esse foi o quadro de influências que eu tive, Muito bom. o quadro das minhas saudades. Muito bom. E referências excelentes, sabe? Porque não tem como não se sentir marcados, mas também deixando marcas na vida dessas pessoas, né? A relação é justamente isso. Eu fui, só para concluir, Sim. eu fui formador de seminário. Aham. Esse foi meu discurso durante 6 anos, assim. Eu dizia muito para os jovens, quase que diariamente eles fazem contato, conversam, etc. Olha, eu sou formador, eu sou para vocês, eu sou superior, mas superior pai. E quando acabar esse processo, por favor, não me olhem mais como superior, porque eu estou formando irmãos. Por enquanto eu sou pai, mas no momento em que vocês forem ordenados, eu preciso ter sido para vocês um pai de tal maneira que vocês possam me receber depois como irmão. Então, isso é relação. Procurar, sem se eximir das responsabilidades, mas procurar deixar saudades pela paternidade, pela fraternidade, não é? Então, isso foi uma marca que, digamos, eu procurei deixar e ensinar, porque não tem coisa pior do que, assim, padre que não consegue ser um com o seu povo, não consegue estar bem, não consegue estar a serviço, de fazer as coisas simples, de estar com essa coisa do birô, o muro de separação às vezes entre nós e os fiéis é um birô de reunião, isso é horrível, é horrível. Então, foi pensando nessas marcas que eu recebi, que durante 6 anos de formador, eu tentei colocar isso em prática de maneira que eles pudessem crescer, já pensando nessa realidade, refletindo sobre isso, para se tornar pessoas próximas depois, né? Muito bom, padre. E claro, assim como um pai, assim como um professor, um profissional, assim como qualquer outra pessoa, os desafios eles batem a porta, eles chegam. Na tua visão, quais são hoje os principais desafios? Não, eu vou ampliar essa pergunta. Que a igreja enfrenta no seu caminho de evangelização, ainda vivenciando, né, essa presença, né, dos sinais da pandemia, né, do isolamento, do distanciamento, que de algum modo permanece ainda pelas distâncias afetivas, sociais que foram deixadas. Quais são os principais desafios que hoje a igreja enfrenta? E depois eu quero a próxima essa pergunta, que o padre lida, não é, para poder viver o seu ministério. Então são 2 perguntas numa só, mas porque elas de algum modo também estão ligadas. Desafios para a igreja nesse contexto pós-moderno, desafios que o padre enfrenta para viver o seu ministério. Vamos dizer assim, desafios pastorais, Sim. não é? Porque isso envolve a missão do padre, a missão da igreja, etc. E o desafio pessoal, enquanto ser humano. Nós vamos partir desses 2 pontos, né? Enquanto pastoral, eu diria, o desafio é de ser próximo. E quando eu digo ser próximo, eu digo ter a capacidade de falar ao coração, de convencer, porque assim, nós não é só... Depois do advento, assim, das mídias digitais, é preciso descobrir uma coisa. Tem pessoas que são mais próximas das pessoas sem terem saído de casa. É preciso ser esperto e perceber que tem gente chegando lá no coração. Sim. Sem a presença física. Porque o real se tornou virtual também, o virtual se tornou real. Aí então, é que tá, não é? Você entender isso, a presença, né? Ela é o quê? A presença, ela é alguém na minha vida. Alguém na minha vida. Nós temos que nos atinar para isso. Porque nós poderemos ter uma pessoa que está na vida de alguém,
fala ao coração dela e fala todos os dias, e todo dia tem uma palavra, e aquela pessoa recebe como para ela, etc. E isso é interessante porque... Isso é presença. É presença, porque a palavra de Deus, nós dissemos isso a vida toda, desde que nosso Senhor subiu ao céu, que a palavra de Deus ela tem uma verdade, algo específico para o coração de cada um que escuta. Sim. E isso nós professamos. Perfeito. Né? Você reflete um evangelho, um texto, uma multidão de pessoas está com você, mas cada um vai escutar a seu modo e vai dizer, foi para mim. Não é? Isso é uma verdade. Agora, hoje, as pessoas elas estão sendo alcançadas por Deus, também por meio do ministério daqueles que estão no mundo virtual. E nós, que estamos no mundo presencial, como é que nós estamos chegando ao coração das pessoas? Isso é um desafio. Porque depois nós reclamamos como é que esse evangelizador, aquele, esse padre, aquele, tem não sei quantos seguidores e não sei quantas fidelidades lá. Você vai num momento de pregação que demora 5 minutos, tem 20 mil pessoas ali, fielmente. E não me vem com história de que é mundo virtual, não sei o quê, estão passando por ali por acaso. Não, é fidelidade. É fidelidade porque posta, reposta, comenta, testemunha, compartilha. É fidelidade. Se tem fidelidade, tem um vínculo aí. Então, de alguma maneira há uma presença que foi acolhida ali, né? E aí, como nós estamos lidando presencialmente? Porque aí nós continuamos com os nossos púlpitos, o espaço celebrativo. Houve uma redução de público, de participação, porque tivemos um bom período aí de isolamento com as missas com transmissão online, virtual, e aí, há pouco tempo atrás, a reabertura, né? Consequentemente, há uma redução de público. Então, foi impactante isso. Primeiramente, foi impactante se adaptar para essas missas com transmissão online, você olhar para o povo e cadê o povo? Né? É isso que eu estou te dizendo. Onde existiu presença, onde existiu vínculo, o povo voltou. Ou até, eu não diria nem voltou, o povo encontrou o ambiente, foi e está indo. Onde não existiu vínculo, onde existiu só funcionalidade, cumprimento e obrigação, o povo não voltou. Pelo menos com a mesma intensidade. Entende? Isso é um alerta. É um alerta, porque a questão agora é de vínculo. Não é a questão de produto a ser oferecido. Porque também, desse ponto de vista, tem muito produto por aí. Você escolhe onde vai. Verdade. E se não quiser ir em lugar nenhum, você escolhe um bom canal que se identifique e vai participar dali. Entendeu? Então, hoje, mais do que nunca, passou aquele tempo da igreja feudo, protegida por território, geográfico, né? A geografia, isso aqui é meu território, não entre, não. Hoje, meu irmão, do sorriso que você deve carregar no rosto, a arte de comunicar a palavra de Deus, tudo é elemento fundamental para que você, digamos, consiga chegar ao coração das pessoas. Isso para nós é desafiador pastoralmente. Porque em alguns ambientes onde não houve essa compreensão, pode ser que a gente ainda esteja tentando conduzir a coisa no grito, na base da reunião, na base da cobrança. Entendo. Imagina, hoje, depois do tempo pós-pandemia, vá cobrar alguma coisa de alguém. Está todo mundo no limite. Cobrança não funciona mais. Funciona adesão, funciona capacidade de se encantar, de se doar por aquela causa ali. Então, esse pastoralmente é um desafio, né? Agora, humanamente, você pensa o ministro em si, o padre. Então, é o desafio de corresponder, as exigências se tornaram maiores, as cobranças também. Nós temos que nos reinventar bastante, sobretudo agora com o advento das mídias digitais. Quem não tinha tanta habilidade com microfone e câmera teve que se virar nos 30. Então, esse é um desafio. Cresce muito essa reflexão em torno do esgotamento físico, dos ministros de modo geral, né? Não só nós padres e tal. Essa coisa de se consumir, nós somos formados assim, né? Se entregar completamente, sem reservas e tal. É uma coisa muito bonita do ponto de vista poético. Sim. Mas do ponto de vista humano é um desafio, porque Nosso Senhor também
chamou os seus discípulos, vinde orar e descansar um pouco de vez em quando, né? Então, esse humanamente é um pouco um desafio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio entre essas duas realidades. A realidade da dedicação, da doação extrema e a realidade, eu diria não de descanso, mas da preparação para tudo isso. Porque essa coisa de sossegar a mente um instante, um momento, um dia, um período, isso é fundamental, para que a gente sinta saudade um pouco da correria. Eu lembro quando eu era pároco, que eu tirava 15 dias, que eu chamava de férias, para ir visitar alguém e tal. Com uma semana eu já estava agoniado para voltar com saudade do movimento, né? Então, Claro. faz parte. Esses novos areópagos, né, que João Paulo II, Papa João Paulo II, São João Paulo II já falava, né, esses novos areópagos que estão aí, que a internet é um deles, chegou para ficar. De algum modo, isso gerou, né, uma compreensão de que é um outro mundo que bateu à nossa porta e que nós precisamos nos reinventar como pastoral, como igreja, como sacerdote, para lidar com esse novo mundo. Então, que dicas o senhor daria para que as pastorais, as paróquias, a igreja, o próprio padre em si, ele não se apenas se espante, não é? Ou se frustre, não sei, com esse novo mundo, com essa nova realidade, mas que ele comece a pensar uma nova metodologia de levar a palavra para as pessoas. Que dicas, padre? Em primeiro lugar, tem que pedir ajuda. Ótimo. Ele tem que pedir ajuda a Boa. alguém, sabe? Que é uma coisa, acho muito orgulho, acho muita autossuficiência quando Muito você bom. percebe a lacuna e não procura ajuda. Porque, puxa, eu tenho Chega hoje... aqui, Raoni, né? Ajuda. Mas é claro, eu vejo esses meninos que trabalham aqui, esses dias eu estou lidando bastante com a turma do Raoni, o pessoal da comunicação, Sim. das pastorais da comunicação, até com uma certa dó, né? Porque eles fazem um trabalho tão bom, tão de qualidade, com tão pouco, que às vezes envergonha a gente. Meu Deus do céu, nós tínhamos que investir mais nesse negócio aí, porque às vezes, uma precariedade tão grande para uma realidade que hoje é fundamental. Então eu diria assim, bom, nem todo mundo tem essa habilidade que você tem de comunicar, de interagir, de ser um âncora assim de primeira linha, né? Eu vejo que flui e tal. Um aprendiz. Bom, mas nem todo mundo, mas você já era assim desde que eu lhe conheci, né? Esse vozeirão e essa capacidade de falar de modo tão humano, isso aí é uma das coisas que eu levei de você quando convivi com você. Uma das minhas saudades, né? Então, veja, pedir ajuda. Nós temos hoje pessoas dedicadas e que são, assim, peritos, que não fizeram, nem chegaram a fazer uma faculdade de sistema de informática ou de comunicação ou de coisa do tipo, mas que são peritos, que são curiosos, a juventude é muito curiosa nessa parte, isso é muito bonito, e essa turma toda, ela está aí, eles estão nas nossas paróquias. O que nós precisamos é dar-los um espaço, o que nós precisamos é motivá-los e equipá-los, digamos assim, não é? Porque hoje essa é uma demanda tão importante quanto a pintura da igreja, quanto as velas que a gente compra para o altar. Isso se tornou um dos elementos demanda do nosso culto. Antigamente eles se preocupavam em comprar vinho, hóstia, vela, flores para o altar, toalha, essas coisas, trocar a iluminação da igreja quando estava ruim, botar um ventilador. Não, agora nós temos que fazer tudo isso, mas pensar também num equipamento, num ambiente onde que vamos comunicar. Porque eu penso assim, se o padre tem esse ambiente e essas pessoas, um pouco de equipamento, ninguém precisa morrer para fazer uma coisa de última geração, mas já tem muita coisa boa aí que está acessível. Se ele tem isso aí, basta que ele tenha um coração. Se ele tem um coração sensível, e se ele esquece as câmeras, como eu esqueci essas câmeras aqui agora, né? Porque eu sou tímido pra caramba. Se ele esquece as câmeras e começa a pensar no coração, e no coração de quem está ouvindo, claro. Então pronto, flui, sabe? Flui. É um desafio? Mas eu penso assim, é um desafio quando eu estou só. Quando eu não tenho onde bater. Recentemente, por exemplo, para citar um exemplo bem concreto, nós, como coordenador geral aí da Beatificação de Benigna, nós tínhamos
De vez em quando temos que fazer coletivas de imprensa, reunir o povo grande aí que comunica, enfrentar perguntas, umas fáceis, outras mais difíceis, etc. Claro. E aí, do nada disseram, tem que fazer uma coletiva. E daqui a 3 dias. Uma coisa absurda, né? Recebi um lamento de um lado, um lamento de outro. Então, o primeiro sentimento é o de pavor. E agora, meu Deus do céu? Onde fazer, onde fazer, como fazer, quem vai montar um negócio grande desse, quem vai responder, que perguntas vão me fazer, o que eu vou ter que... Chove de perguntas, por quê? Porque nós não estamos preparados, não estávamos aí para esse estouro que representou as mídias digitais aí no período pandemia e pós-pandemia. Agora, ele veio, mas veio para ficar. Alguém pensava que quando passasse a pandemia nós íamos voltar para o mesmo esquema, não tem mais como, né? Não tem mais como. Então, realmente, o primeiro sentimento é o de impacto, de impotência, o de, não, eu não sei, eu não sou capaz, não sou, não é? Mas aí, quando você tem ajuda, e é isso, por exemplo, falando dessa experiência que nós vivemos da coletiva do lançamento da data da beatificação, não, aquilo foi um espetáculo, porque teve gente que se doou, Raoni trabalhou, acho que três dias ininterruptos, porque tinha dia que ficava até meia-noite, 1 da manhã, e a gente tentando também dar a contribuição na medida de nossa fragilidade, e de repente saiu uma coisa lindíssima, de qualidade, etc. Então, é o modo como eu vejo. A experiência tem me feito perceber isso. Nós nos apavoraremos se estivermos só. Claro. Mas se valorizarmos aquilo que a gente tem, investir, apoiar, cobrar de vez em quando, porque tem sempre uma limitação ou outra que precisa ser avaliada, mas acho que o caminho é esse, sabe? Abra os olhos, né, porque ao seu redor pode ter muita gente de qualidade, apta, né, e disponível para ajudar. Saiba buscar ajuda, né, vá ao encontro, né, dessas pessoas e humildemente diga, preciso de você, me ajude a fazer isso. Né? E claro, dê espaço. Porque não é só simplesmente chamar para si, mas dê espaço para que a pessoa atue, né, e receba a orientação certa dentro do objetivo a que se propõe aquela ação. Né? Recentemente, por exemplo, nós lançamos na paróquia lá da Sé a Festa Nossa Senhora da Penha. Né? Sim. Eu fiquei impressionado com a qualidade do videozinho que fizeram para a explicação do tema. Um pequeno teatro que representava o menino Jesus ali na família de Nazaré, ainda quando bebezinho, aprendendo as primeiras letras, aquela coisa bem simples que certamente Nossa Senhora ensinou ao menino Jesus, né, a escrever, a ler. Depois uma fase, Jesus trabalhando com José na carpintaria. Fizeram um videozinho, porque o tema trata também dessa questão, né, de Nossa Senhora enquanto educadora, né, de esperança e de fé, sabedoria e fé, ainda pegando o lema da campanha da fraternidade, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. E então, veja, uma coisa de altíssima qualidade, um videozinho pequeno, mas que fizeram com os recursos poucos que possuíam, gravando, ora com uma câmera, ora com um aparelhozinho, etc., para dizer, nós temos pessoas dedicadas e que fazem bem aquilo que fazem, o que nós precisamos é apoiá-los. Isso é bom. O senhor acabou falando um pouquinho sobre a causa para a beatificação da Marte Benigna. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre todo esse processo. Aqui é só um abre-bocas, né? Aqui é um spoiler também. Em breve teremos um podcast, um CPPcast exclusivo, né, só sobre a causa da beatificação da Marte Benigna. Mas conta pra gente, padre, rapidamente sobre como foi construído o processo, as etapas. Eu sei que a gente vai aprofundar, mas as etapas, como nós estamos hoje, qual a programação e teologicamente e pastoralmente, qual a importância, né, desse acontecimento. Não só para a região do Cariri, mas para a igreja, de um modo geral. Sim. Bom, historicamente, a beatificação de Benigna, ela é, digamos, o ponto de chegada de um caminho iniciado pela própria Benigna, caminho de santidade. É importante que digamos isso. Não é um elemento, assim, uma historinha sofrida que a igreja pega e bota ali numa vitrine como uma coisa sagrada. Não é isso. É a vida de alguém.
Então, em primeiro lugar, nós temos que considerar uma adolescente de 13 anos que viveu a sua fé de modo simples, puro, humilde e fiel. A vida de Benigna. Então, tem fases, não é? Uma fase aí até os 3 anos de idade com os pais, depois ficou órfã de pai e mãe. Passou a ser criada pela família para a qual os pais trabalhavam, no sítio Oiti, zona rural de Santana do Cariri, cerca de 3 quilômetros de distância da sede do município. Aí entre 1928 e 1941. Ela nasceu a 15 de outubro de 1928 e foi martirizada a 24 de outubro de 1941. Então, essa foi a vida de Benigna. Órfã, educada na fé, foi batizada, fez a crisma aos 6 anos de idade, e depois a primeira comunhão. Né? E na primeira comunhão ela ganhou um livro de histórias sagradas, que é como fosse a Bíbliazinha para as crianças naquele tempo. Resumos de textos bíblicos, de histórias bíblicas. Aquilo se tornou para ela uma fonte de espiritualidade e de catequese, porque ela lia, aprendia de cor e contava para as outras crianças as historinhas da Sagrada Escritura, para inspirar as crianças a amar a Deus, nosso Senhor. Então, ela se servia disso para fundamentar por que se devia amar e honrar a Deus. Então, contava histórias da criação, história de Esaú e Jacó, história da libertação da passagem do Mar Vermelho, história do nascimento de Jesus, coisas assim. Pronto, então, isso é, digamos, uma fase, ao lado também da caridade que ela exerceu, porque depois a família, como eu disse, para a qual os pais dela trabalhavam, que a adotou, se resumiu em 2 idosas. E ela cuidava dessas idosas, uma quase cega e outra com problema de asma, e ajudava em casa. Naquilo que elas não conseguiam fazer, Benigna fazia. E inclusive daí vem a história de pegar água. Sim. Não é? De pegar água na tarde do martírio. Então, a caridade. O cuidado com a natureza. Também outro elemento que é sublinhado de várias formas. Né? Seja brigando para que não arrancassem as florzinhas que estavam no caminho, à beira do caminho, quando as crianças iam para a igreja. Seja com dó dos animais, quando eram judiados, os bois que carregavam os fardos, né, os carros de boi, como a gente chama, ou aqueles que puxavam a roda para triturar a mandioca na casa de farinha, essa coisa aí. Olha como é interessante, porque se você olhar com os olhos de hoje, com a mentalidade adulta, racional, algo simples, mas olha com os óculos daquela época. Exatamente. Né, e com a docilidade de uma adolescente, de uma pré-adolescente, de uma criança, não é, agindo com tanta sensibilidade nessa época, se torna algo extraordinário. Ela chorava quando via essas coisas. Né? Não é só assim ter pena dos animais, ela chorava e pedia para não bater nos animais, para não bater no burro que carregava o capim, para não bater nos bois que estavam puxando a roda do moinho que triturava a mandioca na casa de farinha, para, por exemplo, para não judiar dos cachorrinhos por alguma razão, alguma danação que os cachorrinhos faziam. Tem histórias várias assim, depois nós poderemos retomar. Então, veja, eu quis sublinhar alguns aspectos, além da missa diária, a missa semanal aos domingos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, comunhão nas 9 primeiras sextas-feiras, a devoção a Nossa Senhora do Carmo, usava o escapulário com piedade e dizia que as almas que usassem o escapulário seriam socorridas por Nossa Senhora depois da morte, como nós dizemos na piedade popular. Terço diário durante o mês de maio. Então, tudo isso são relatos que envolvem a espiritualidade, a genuína fé de Benigna até resultar no martírio. Então, o martírio se deu porque um adolescente queria namorá-la, fez algumas propostas, passou um ano inteiro assediando com bilhetinhos, não é? E ela contou isso para o pároco da época, para as colegas, e o pároco até aconselhou que ela fosse para a cidade, fosse embora, saísse de lá, para sair de perto desse rapaz, mas ela não tinha para onde ir. Uma órfã criada por uma família, aquelas 2 senhoras idosas, também pesava na consciência dela de deixar as senhorinhas sozinhas, né?
Então, numa tarde, então o jovem foi esperar na cacimba onde pegavam água, e fazendo para ela a proposta de uma relação sexual, ela resultou dizendo firmemente não. O processo criminal sublinha esse não de Benigna como uma coisa muito forte e com uma relutância. Depois, o assassino, que se converteu tempos depois e testemunhou isso cerca de 50 anos depois do martírio, disse que ela lutou com uma força incomum. Ao registro dessa pessoa. Ele escreveu uma carta ao padre Neri Feitosa. O padre Neri Feitosa perdeu a correspondência, mas como ele ainda está vivo, ele deu um depoimento, juramentado com reconhecimento de firma, que era a exigência que Roma impôs para a validade do relato, né? Então ele tem uma memória fantástica. Sim. Ainda hoje, está bem idoso, mas uma memória fantástica a respeito de detalhes de todo o período dele em Santana do Cariri, quando foi pároco de Santana do Cariri, no final da década de 70 início da década de 80. Então ele deu esse testemunho a respeito, né? Então, entre outros aspectos, eu sublinho esse para dizer um pouco, fazer referência ao momento do martírio. Então a menina que relutou e diante da relutância dela, ele deu golpes de facão no pescoço, nas costas. Foram golpes mortais, muito profundos, que resultou no martírio. Então veja, do martírio até 2010, um pouco antes, até 2004, a devoção à Benigna ela residiu na sensibilidade do povo, das famílias. Não era uma coisa ostensiva, visível, familiar, pública, mas resistiu. E resistiu de modo ininterrupto. Então as pessoas tinham fé, alguns até usavam dizer Santa Benigna de Inhumas, e faziam pedidos e alcançavam graças e iam lá no local do martírio, de difícil acesso, tinha que pegar trilha, tinha que pular cerca, porque é propriedade privada, iam lá, deixavam uma vela e tal. Um monumentozinho foi feito no princípio, uma cruz fincada sobre as pedras, com a ajuda de outras pedras e cimento para poder fixar lá, coisa pequena. Depois foi feito um pequeno epitáfio, uma coisa quadradinha como um túmulo, e pela década de 50, que ficou até cerca de 20 anos atrás, quando deu lugar a um terceiro monumentozinho maior. Agora foi feito um bem mais amplo, está em fase de acabamento e tem capacidade de receber as pessoas. Então, durante esse tempo aí, de 41 a 2010, uma devoção no coração das pessoas. Em 2010, a igreja assumiu. E de 2005 a 2010, houve então uma iniciativa de alguns historiadores da região. Um historiador se chama Sandro Cidrão, Ari, são pessoas de Santana que assumiram do ponto de vista histórico e foram fazer um resgate. E aí, fazendo o resgate, não tinha como não resultar também em devoção. Porque, fazendo o resgate histórico, eles descobriram que as pessoas tinham devoção ainda. Então não era só questão de resgatar uma história trágica da cidade, era uma questão de fé. E aí quando começam a fazer romarias, todo ano. Então, em 2010, o bispo da época, Dom Fernando Panico, vendo essa romaria, ele disse, não, vamos assumir a causa. E indicou um padre que tinha vindo de Roma para cuidar do processo. Esse padre, muito influente em Roma, porque ele era da Diocese de Roma, o senhor Vitaliano Mattioli, que já faleceu, obteve um consenso para que os estudos fossem feitos antes de abrir a causa diocesana. Então, de 2010 a 2013, ele trabalhou escutando as pessoas, recolhendo testemunhos, etc. Em 2013, a Santa Sé... Muito prudente, por sinal, né? Sim, muito prudente. sim. Em 2013... Abriu uma causa, mas já com estudo... Com estudo praticamente feito. Isso. Porque quando foi para pedir o nihil obstat, em janeiro, no fim de 2012, já tinha uma história de Benigna reconstruída, digamos. Então foi feito um resumo, envia a Santa Sé, que é a burocracia normal. Em janeiro veio o nihil obstat, no sentido de dizer que a Santa Sé não tinha nada contra a abertura do processo. E aí, isso chegou em janeiro. Em fevereiro de 2013, em março de 2013, foi aberto o processo diocesano, que só durou menos de um ano, poucos meses. Em outubro ele foi concluído, porque o trabalho já tinha sido feito. Claro. Né? Então só recolheram as testemunhas novamente, elas assinaram reconhecimento de firma, a dimensão burocrática da coisa. Em 2013 o processo foi enviado a Roma, foi estudado e resultou no reconhecimento do martírio de Benigna
em 2019. Então o Papa reconheceu o martírio. É um estudo delicado que é feito tanto por teólogos quanto pelos cardeais. São três instâncias, né? Primeiro, os teólogos estudam toda a vida da pessoa para comprovar a materialidade e a formalidade do martírio. Então eles dizem que de modo material e formal houve ou não martírio, do ponto de vista teológico. Feito isso, então os cardeais julgam o parecer dos teólogos e, por último, vai para a mesa pessoal do Papa. Então ele vê, digamos, um resumo de todo o caminho feito e autoriza a publicação do decreto que reconhece o martírio. Isso foi feito em 2019. E em janeiro de 2020 foi marcada a beatificação, mas aí veio a pandemia e não pôde acontecer. E aí aguardamos que passasse um pouco esse período mais intenso da pandemia, e a beatificação está prevista para o dia 24 de outubro agora. Nós temos 5 equipes trabalhando para a realização do evento. Eu estou como coordenador geral, mas tem uma equipe de liturgia, uma equipe de infraestrutura, uma equipe de comunicação, uma equipe de missão e de finanças. E estamos aí, agora, a menos de 3 meses da beatificação, já ultimando detalhes e, enfim. A providência de Deus, ela sempre fala muito alto, quando a gente é capaz de romper os limites das coincidências e perceber o extraordinário acontecendo em algo tão simples, né? Como lá no interior, lá em Santana do Cariri, né? Trazendo uma mensagem tão necessária para os dias de hoje, sobretudo para os jovens. Que mensagem, como perceber no testemunho de Benigna, não é, essa mensagem atual, necessária para os jovens de hoje? Então, como nós podemos apresentar, pela própria vida de Benigna, não é, uma mensagem necessária, importante, que os jovens de hoje precisam para poder caminhar com mais consciência, com valorização da sua própria liberdade, da sua vida, Padre? É aquilo que você também outrora colocou na pergunta anterior, né? Eu diria assim, a grande mensagem é de que é preciso possuir uma razão pela qual viver. Isso de modo amplo, né? E aí eu lembro de uma expressão do Henrique Soares, que já faleceu, mas ele dizia: eu quero viver uma vida que vale a pena. Essa coisa de valer a pena, eu gosto muito, porque a sociedade de hoje ela só corre atrás daquilo que vale a pena. A ideia do lucro, da vantagem, do sucesso, ela está aí impregnada. Se nós quisermos propor um valor que venha do Evangelho, nós temos que encontrar uma maneira de crer e propor como um elemento que valha a pena ser vivido, ser acolhido. Vale a pena viver por causa dele. Então a vida de Benigna foi uma vida de amor, na simplicidade, na ordinariedade da vida, assim, naquilo que há de mais básico do dia a dia. Sabe? Toda essa simplicidade que eu fiz referência de modo rápido a respeito da vida de Benigna, ela fala de um amor que ela encontrou e ela viveu por esse amor. Isso deu sentido à vida dela, e um sentido profundo, para não ofender a Deus, para estar na comunhão com Ele. Quando a gente diz ofender, é isso. Você se preservar de romper com uma comunhão, se preservar de romper com uma relação. Então, o Salmo 119 diz assim: como um jovem poderá ter vida pura? E o Salmo acrescenta uma resposta. Esse foi um versículo que a Santa Sé escolheu para encabeçar o decreto do martírio de Benigna: observando do Senhor os mandamentos. E observar os mandamentos significa construir uma relação, construir um vínculo. Então a vida de Benigna, que conservou a sua pureza de coração, a pureza virginal na carne, como o símbolo de uma pureza do coração, porque não é só uma questão de guardar uma virgindade no corpo, mas de conservar uma pureza que está no coração e que de tão intensa, de tão profunda,
ela impregna também a humanidade, isso é um verdadeiro caminho que nós podemos olhar e tomar como estímulo, como exemplo. Eu digo muito para as pessoas que procuram, por exemplo, na confissão, angustiadas por não terem alcançado certos níveis de pureza, certos níveis de castidade. Eu costumo dizer, olhe, é preciso uma razão. Ninguém consegue viver a castidade só porque eu vou me abster de fazer sexo. Não funciona. A grande questão é ter na vida um amor. Ter na vida uma causa pela qual valha a pena, e aí entra de encontro aquilo que você dizia no início, a minha identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Na minha relação com o sobrenatural, com o Deus que se revela na minha vida. Quem sou eu na minha relação com os outros? Então é isso aí que vai fazer nascer o amor, não é? Pelo outro, com o artigo, o maiúsculo, como a gente diz, né? Pelo outro, porque é esse outro que encanta, que resume todos os meus afetos, todo o meu direcionamento humano, toda a minha afetividade, etc. Então, eu vejo e proponho a vida de Benigna, não apenas do ponto de vista daquela moralidade de regra, porque isso já não cabe mais na mente do homem pós-moderno. Você tem que hoje falar, sim, das virtudes, mas apresentar tudo do ponto de vista do que elas têm de positivo, não de negativo. Não faça isso porque você vai, isso é pecado, você vai para o inferno. Não faça isso porque você desagrada a Deus. Não faça isso porque tem razões. Todo o pecado nosso, ele não é uma imposição de Deus, que diz assim, olha, eu te criei, mas assim, para tu me agradar, porque eu te dei a criação, fiz você, tá aí, tudo bem. Agora, como retribuição, porque eu fiz tudo isso, você vai ter que me pagar fazendo isso. Se você não fizer, você está sendo ingrato comigo. Não, o pecado não é assim. Não é isso. O pecado é quando eu fujo da originalidade daquilo que realmente me faz eu. Daquilo que destrói meu eu completo. A minha integridade. Então, quando você esbanja também na sexualidade, você se esvai. Você, como se você tirasse o melhor de você e saísse jogando assim no meio da rua. É o que eu percebo quando eu atendo a juventude, não é? Um momento de euforia, uma coisa, e a pessoa esbanja no outro dia, não tem nada. Volta seco. Por quê? Porque tirou o melhor de si. Então, quando você toca na sexualidade, você fala não só de sexo, mas você fala da afetividade, você fala de sonhos, de integridade, projeto de vida. Hoje a gente vê muito a nossa juventude experimentando essa realidade, né? Às vezes se alimentando, né, de muito lixo, né? Ou se preenchendo de vazios, né? Se fragmentando, né? Se diluindo, não é? E não permanece nada de sólido. Não porque queiram, às vezes porque simplesmente lhe apresentaram isso. E quando eu lhe fiz essa pergunta sobre a mensagem, né, a inspiração que Benigna pode trazer para a nossa juventude, é pensando como nós podemos desenvolver também, né, a partir da experiência ou da inspiração de Benigna, projetos educacionais que ajudem a nossa juventude, os alunos, os estudantes, em todas as escolas, quer sejam elas públicas, quer sejam elas particulares, privadas, não é, a trabalharem essa ideia de um projeto de vida em que o que inspira a fazer algo é um amor maior que arrasta, que motiva, não é, que faz a pessoa lutar por aquilo. Por isso eu achei interessantíssimo quando você disse, não é, que amor me faz buscar por isso, me faz ser diferente, me faz fazer diferente, não é? Que amor, por que amor, não é? Eu deveria pensar de uma maneira diferente, deveria agir de uma maneira diferente. Então isso tem que estar muito presente, penso eu, também dentro das escolas, que são espaços abertos e necessários e naturais para levarmos essa mensagem de Benigna, né? Então olha como que a educação ela se torna esse caminho, esse instrumento para trazer a mensagem de Benigna, né, para a juventude, que penso eu é o fim, né, é o lugar para onde essa mensagem deve correr, né, deve caminhar. Exatamente. Olha, o projeto de vida, ele, quando bem trabalhado e quando
fundamentado não do ponto de vista pragmático, assim, em metas a serem atingidas, projetos que têm que ser alcançados. Quando o projeto de vida ele é trabalhado a partir da humanidade, da realização humana, a partir do que há de sensível, você acrescentou uma palavra fundamental a partir do amor, você tem aí a oportunidade de levar alguém aquilo que é o humano no sentido original, no sentido já perdido pela vida desenfreada que a sociedade atual impõe ao juízo da nossa juventude. Pessoal, hoje eu diria assim, a cobrança é tão grande que a juventude acaba fugindo para o que é fútil, porque o que é fútil produz uma satisfação imediata. Enquanto que de fora existe uma cobrança para corresponder a padrões de beleza, padrões intelectuais, são sempre padrões que estão fora e que nós somos pressionados a atingir, a alcançar, porque senão não seremos o top de linha, né, do momento, etc. Isso gera uma pressão. E aí toda a pressão ela quer uma válvula de escape. Então é muito mais fácil se entregar a coisas fúteis do que a um verdadeiro projeto de vida, porque encarar um projeto de vida significa encarar essas pressões, não do ponto de vista do desespero para alcançá-las, mas do ponto de vista da minha personalidade. Não, eu tenho aquilo que a gente dizia bem no início, eu tenho uma identidade, eu tenho um projeto, a minha realização, a minha felicidade está nesse caminho, então eu enfrento desafios, escapo de padrões pré-fabricados por causa da minha felicidade. Então isso vale para mim como consagrado, vale para você como pai de família, vale para o profissional, para qualquer pessoa. É verdade. E eu acho que o que fica marcado, né, nessa sua fala, tão importante para esse momento, é isso, né? Por que amor vale a pena viver? Né? Porque nem tudo aquilo que eu abraço, né, de fato me traz sentido, me torna pleno, né? Então você em casa também, você jovem, adolescente, se faça a pergunta. É claro que a gente tem tantas preocupações na vida, não é? A gente tem tantos caminhos sendo percorridos, às vezes tem tantos sonhos nos movendo, mas se tudo isso não tiver impulsionado, né, amparado por um amor pelo qual vale a pena você viver, você lutar, você renunciar, você se entregar, pode correr sério risco de facilmente se tornar absolutamente nada. Então, por que vale a pena você viver? Por que vale a pena você lutar? Por que vale a pena você estar aí ralando para tirar uma excelente nota, né, na sua prova? Por que vale a pena você se esforçar para passar naquele concurso, para alcançar a promoção no trabalho, para cultivar, construir uma relação com alguém? Por que vale a pena? É isso que vai trazer sentido para a sua vida e que vai torná-la também plena de significado. Nesse caminho, Aldísio, é preciso muito esforço, é uma palavrinha que já saiu de moda, mas ela está aí por trás de cada superação, por trás de cada caminho de luta, a ascese. Sim. Não existe conquista sem ascese, nenhuma, em nenhum ambiente, em nenhuma realidade da vida. O cara, para poder chegar lá na formatura, ele tem que enfrentar noites sem dormir, ele tem que renunciar a ir na festa com o colega, ele tem que renunciar, às vezes, o tempo de férias, dia de folga, porque ele tem um objetivo. Ele não se desespera com isso, porque ele tem um projeto de vida, mas é preciso acesso. Da mesma forma, quem tem uma família, para educar, para construir na prática o sonho da família, que mora no coração daquele que ainda não tem nem filhos, né, que ainda sonha, é preciso a ascese. Ser pai de família, você sabe. Sim. Quanta renúncia, quanta noite sem dormir, quanta luta. A ascese. Você quer ser um bom profissional,
você tem que se dedicar, você tem que se atualizar, você tem que estudar, tem que fazer renúncias. Ou seja, esse é o caminho. A sociedade de hoje não ensina que a coisa tem que vir pronta. A gente brincava aqui antes de começar esse momento, né? Até a comida tem que vir por iFood, que já está pronta, né? Tudo pronto agora, é tudo pronto. E resultado, a vida ninguém consegue encontrar uma gaveta onde a gente possa abrir, me dê aqui 500 gramas de vida. Não, você vai ter que construir com o esforço. Por mais que você crie facilidades, por mais que você tente viver de facilidades, sempre vai chegar o momento em que é preciso a sese, não é? E isso vale também para o campo da fé. São João da Cruz fazia referência a isso, ele dizia uma coisa interessante, depois ele escreveu uma obra chamada Noite Escura da Alma para poder desenvolver esse aspecto. Mas foi numa primeira obra em que ele chamou de A Subida, e a obra já é sugestiva, claro, porque ele interpreta a vida como uma subida cheia de altos e baixos. Santo Agostinho também interpretava a história como uma espiral. Ele dizia que uma espiral ascendente, ele dizia, né? Interessante, eu nunca esqueci isso da época que a gente estudou Santo Agostinho, ainda na filosofia. É uma espiral ascendente. Ele está assim, né? Sobe e desce, mas está subindo. Sempre subindo. E nunca é o mesmo lugar. Você pode estar mas sempre é uma está evolução. No lugar, Mesmo quando você está lá embaixo, você ainda está acima de uma outra fase que você passou. Sim. Né? Isso é muito bonito. São João da Cruz, ele tomou também um pouco dessa realidade quando escreveu a Subida, mas para dizer o seguinte: há um momento em que cessa, isso é muito importante para quem está aí lutando, já perdeu o gosto, não é? Já não sente o gosto do resultado de suas lutas. Nós vivemos momentos assim. Não é? Do ponto de vista espiritual, isso acontece. Quando a pessoa está vivendo uma fase boa de fé, de relacionamento com Deus, de repente acontece uma aridez. Você já não sente presença de Deus em nada, já não sente, não sabe mais onde é que ele está, e a coisa não tem mais gosto. Isso acontece também na vida espiritual, faz parte, aliás, do processo do amadurecimento espiritual. Não se desespere, é fase. E aí, para tratar dessa fase, São João da Cruz diz: olha, chega um momento em que acontece uma escuridão dos sentidos. Isso é muito significante, porque as nossas experiências humanas, elas acontecem por meio dos sentidos. Claro. Eu sinto, eu toco, eu sinto o cheiro do perfume, eu sinto o sabor da comida, eu sinto o toque do meu cobertor que me acalenta enquanto eu durmo. Veja, as sensações, os sentidos, eles nos dão a possibilidade de fazer a experiência, e a gente interpreta. Eu escuto, eu falo. Então, os sentidos, eu vejo a realidade, eles nos dão a oportunidade de constatar para obter dali o significado. E aí o que nos acalenta é o significado que nós damos àquilo que nós vemos. É isso que a gente encontra assim, o sentido da coisa, né? Volta e meia pode acontecer uma escuridão do sentido, que é quando você vê, mas já não enxerga. É quando você ouve, mas já não entende. É quando você sente, sabe quando você está com Covid-19? Eu tive essa experiência outro dia, né? E me lembrei disso, né? Você chega um momento, bom, não é em todo mundo agora, nessa segunda fase, mas eu cheguei a sentir isso, né? Perdi olfato e paladar. Eu também passei por isso. Foi uma experiência engraçada. Não me apavorei, porque, bom... Era previsto, né? Era previsto, todo mundo já teve isso, eu não seria nem o primeiro nem o último. Então, mas foi muito estranho poder botar o perfume assim e não sentir absolutamente nada. Chegar a comida que eu via que estava bonita, os olhos, dava água na boca, estava na boca, não tinha gosto de nada. E você diz, meu Deus do céu. Aí comecei a me lembrar disso de São João da Cruz, né? A perca do sentido, do sabor. Então ele diz o seguinte, é um poema que de vez em quando eu trago presente, ele me marca, me acompanha nas horas difíceis, e utilizava de vez em quando na formação com os jovens. Ele diz o seguinte, eu acho interessante isso, né? Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuís,
hás de ir por onde não possuís. E para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és. Isso eu consigo, aliás, resumir a minha vida todinha quando leio esse poema. Porque quando você vê, são tantos os objetivos que nós temos, mas veja, eu quero ser médico, mas eu não posso ainda agir como um médico, eu preciso agir como um acadêmico. Claro. Eu preciso ser um bom acadêmico para que eu seja um bom médico. Se eu for entrar na medicina com a arrogância de um médico, eu perco a oportunidade de aprender durante todo o processo e chego lá só com a arrogância do médico, mas não chego com o médico. Eu dizia isso para os meus formandos, vocês sempre entram no seminário para ser padre. Não quero ser padre hoje. Não vai dar certo. Porque vocês vão pensar tanto que são padres, que vocês vão esquecer de aprender o básico da vida cristã, o básico da espiritualidade sacerdotal, da paternidade sacerdotal. Querer ser mestre sem ser discípulo, né? Querer ser mestre sem ser discípulo. Um bom pai sem saber ser um bom filho. Para chegar ao que não és, hás de ir por onde não és. E aí, para aqueles que gostam de sentir prazer em tudo, e se a coisa não está prazerosa, não presta, a minha vida está um caos, uma desgraça, então, para chegares ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Brincar um pouco de metafísica, né? O ser pressupõe o não ser, né? Pressupõe o não ser. Então, não esqueça, né? Às vezes o vazio pode ser a condição necessária para o transbordamento. Não há transbordamento se não houver também a experiência do vazio. A gente tem que se esvaziar como uma concha que não guarda para si, mas se esvaziar para poder transbordar-se. Justamente. Né? Isso é a dor da ignorância, né? É a gente saber que a nossa ausência ela pode ser um passo fundamental, necessário para uma presença. Né? A ausência pode revelar de alguma forma um outro modo de presença. Não é isso? Nós nos acostumamos a coisas e objetos, realidades, etc. E às vezes nós nos acostumamos ao que as pessoas fazem ou o que elas proporcionam para nós. Essa coisa da ausência que nos dá a oportunidade de sentir a presença, ela vai na linha do valor que eu preciso dar. Muita gente diz assim, eu precisei perder para encontrar o valor Sim. dessa realidade, desse empreendimento, dessa pessoa, entende? Então, é nessa linha. Nós temos que, eu costumo dizer para os casais, né, quando eles vão se unir em matrimônio, eu digo, olha, vocês não fiquem grudados o dia todo e todo dia, não. Aceitem a lei da vida. É preciso ir trabalhar. Porque o dia a dia, a ausência, tornará a presença um verdadeiro reencontro a cada dia. Verdade. Então, essa lei da vida que aproxima e distancia, ela tem que ser vivida com sabedoria. Com sabedoria. Porque, como você diz, na ausência eu descubro o valor da presença. Porque quando o outro se ausenta diante de mim, então, assim, o que é pragmático, o que é superficial, se vai. Fica somente o significado mais profundo. É quando eu apalpo o eu do outro, não é? A presença do outro na minha vida. Se torna quase palpável. Porque quando você está na presença física de alguém, etc., você tem ali, digamos, os elementos sensíveis que estão apostos e você vai interagir com o que você vê, com o que você tem. No momento em que a presença lhe é tirada, você interage com algo muito mais profundo. O significado, o eu da pessoa, você vê as claras. É verdade. Manhinha, Padre Wesley, minha mãe, ela na sabedoria dela, aquele jeito simples de ser, ela dizia algo que eu acho que traduz muito essas suas palavras, né? Ela dizia assim: quem não sabe ter, perde, mas quem aprende a ter sempre encontra. Então, quem não sabe ter, perde, né? Mas quem aprende a ter,
sempre encontra. Então, filosofia uma filosofia do dia a dia, sabe? Da mulher da roça e da feira, né? Da lavadeira de roupa, que sabia ensinar de modo tão singelo e que marca muito, né? Quantas pessoas de modo tão simples conseguem transmitir tanta sabedoria? E quanta sabedoria nós absorvemos, nós nos alimentamos hoje nesse nosso encontro, nessa calçada virtual que é o CPPcast, que está chegando agora ao final de mais um episódio. Olha que coisa, né? A gente conversa e gostaria de prolongar essa conversa por muito mais tempo. A conversa de calçada, ela tem muito disso, né? É na calçada que a gente perde a noção do tempo e faz uma viagem na vida. É verdade. Isso é muito acho que a gente viajou hoje, não foi? Foi para lugar bonito. Você me fez viajar muito hoje. Que bom, que bom. Eu te agradeço demais por essa oportunidade, por esse encontro, meu amigo. Obrigado, Aldísio. Você faz parte também dessa viagem, como eu disse, né? Nós convivemos uma época, né? Minha época de ingresso na vida da região do Cariri, e é uma experiência muito bonita, nossa amizade construída diante de Deus, e ao mesmo tempo essa oportunidade de poder conversar, de poder dialogar, né? A gente conversava aí em 2010 sobre essas coisas de vida, de evangelização. Você praticamente me fez as mesmas perguntas. Continua assim bem eficaz no discurso, na reflexão. Então foi um momento especial para mim de reviver, de sentar nessa calçada virtual e quem sabe ajudar tantas pessoas a fazer esse caminho de reviver a vida, de reencontrar sentido, razão para as suas lutas e também razão, sentido para a falta de sentido que possa estar existindo numa fase da vida. Enfim, é para isso que nós existimos, para ajudar a que outros encontrem também um significado. Muito obrigado. Nós que agradecemos do CPPcast, aqui é sua casa também, e eu fico feliz demais por esse reencontro. É muito bom tê-lo por perto, não é? Sentir essa transparência, essa leveza, né? Domingo passado estive na missa, o senhor presidindo, encontrei muita paz naquele momento celebrativo, né? Eu costumo dizer que nós não podemos sair da mesma forma que entramos quando estamos na celebração, né? E você nos proporcionou isso naquele domingo, né? Nos permitiu sair mais leve, né? Com uma vontade enorme, né? De fazer coisa boa. Então, muito obrigado por isso, né? Muito obrigado por isso, com muitas inspirações. Valeu. Muito bem. É isso, gente. CBPcast chegando ao final com mais um episódio. E não esquece, por favor, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você quer bem, esse episódio. Vai lá, assiste novamente, divulga, se inscreve em nosso canal, porque o que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser divulgado. Lá no Instagram, siga-nos também e tenha certeza que você está sendo um excelente canal, um excelente instrumento para levar essa boa notícia, que é o CBPcast, para as famílias, para as pessoas. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.